Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você sabia que o Irã, isso mesmo, o Irã já ajudou muito o povo judeu? E hoje iremos falar sobre o Império Persa. E você sabe dizer o impacto que esse império teve na história dos judeus? Esse império influenciou muito mesmo. Assista esse vídeo até o fim e já deixe o seu comentário. Quem são os persas? Bom, lá em Gênesis vemos que há uma relação de nações. É o registro dos principais patriarcas da humanidade. Porém, lá não tem nenhuma referência explícita ao povo persa. Talvez seja porque a Pérsia tenha ganhado independência cultural e étnica após a dispersão da Torre de Babel. Talvez. Foi agora, no século passado, no século XX, que a Pérsia passou a ser chamada de Irã. Antes de se tornar um império mundial, a Pérsia era vassalo da Média. Com o passar do tempo, a Média e a Pérsia uniram-se e tornou um império binacional, o Império Medo-Persa. Com a ferocidade do urso e a abundância de prata, o Império Persa parecia até que era invencível, com seus batalhões e suas vitórias espetaculares. Uma verdadeira máquina de guerra. A queda da Babilônia. Depois da morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico entrou em decadência. Tem vídeo aqui no canal falando mais detalhadamente sobre o Império Babilônico. Vale a pena você assistir depois, ok? Bom, então, lá na Babilônia, Belsazar não se sentia ameaçado pelos persas e a vida continuava numa boa. Os muros da Babilônia eram largos e muito seguros, então ele não tinha com o que se preocupar. Até que numa bela noite, Belsazar pediu que servissem vinho nas taças de ouro e prata que foram saqueadas lá do templo de Jerusalém. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel, que nesta época já estava com pelo menos 80 anos de idade e já aposentado de suas funções na corte real, ele foi chamado para interpretar a mensagem. Os dias de Belsazar realmente estavam contados. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Foi assim que, em meio àquela orgia, orgulho, profanação e idolatria, o Império Babilônico caiu e nunca mais se ergueu. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino. Ciro, o rei da Pérsia. Vamos relembrar algumas coisas. Os assírios e os babilônios haviam deportado muitos povos conquistados, incluindo aqui os judeus. E uma das primeiras coisas que agora no Império Persa, o rei Ciro fez? Ele autorizou a volta dos judeus do exílio para sua terra, para Judá. É por isso que no início do vídeo eu disse que os iranianos, ou seja, os persas, ajudaram o povo judeu.
Daniel não voltou com os judeus. Talvez foi devido a essas palavras. Porém, vai até ao fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Então, eles levaram os tesouros saqueados do templo em Jerusalém e tiveram permissão para a reconstrução do templo. Esse é o segundo templo, que foi conhecido como o Templo de Zorobabel. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esta reconstrução mais detalhadamente. Então, confira depois, ok? O profeta Isaías, ele profetizou sobre Ciro. E olha só que interessante, 210 anos antes que Ciro tivesse nascido e 140 anos antes da destruição do templo. O profeta Isaías escreve assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Quem diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo, funda-te. E olha só o que o historiador Flávio Joséfo escreveu a respeito de Ciro. Esta profecia de Isaías causou-lhe tal admiração que, desejando realizá-la, ele mandou reunir os principais judeus e disse-lhes que lhe permitira voltar ao seu país e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Então, Ciro fez uma grande proclamação que ficou registrado na Bíblia Sagrada. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Os profetas Ageu e também Zacarias constantemente animavam o povo para não desistirem da reconstrução do templo. Em 4 anos, a construção do segundo templo termina e os judeus fizeram uma grande consagração. E acabou-se esta casa no 3º ano de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. A intervenção de Ester. Ester, uma judia, se tornou rainha do Império Medo-Persa. E através dela, da rainha Ester, a mulher do rei Assuero, os judeus que ainda moravam nas regiões do Império Persa tiveram um grande livramento do extermínio. Os judeus então instituíram uma festa, a festa do Purim. Nos dias 14 e 15 do mês de Adar, houve uma grande comemoração. Por quê? Porque o Senhor transformou o luto dos judeus em festa devido ao grande livramento que eles receberam. Esdras e Neemias. Artaxerxes, o novo rei da Pérsia, que também simpatizava com os judeus e apoiou o retorno de Esdras e de Neemias. O sacerdote Esdras foi chamado para ensinar a lei para o povo e também para oferecer sacrifícios e embelezar o templo. Os livros bíblicos. Nesse período do Império Persa foram escritos os seguintes livros: o livro de Esdras, de Neemias, Ester, Ageu, Zacarias, Malaquias e também partes do livro de Daniel. O que é muito interessante é que um dos fatores que ajudou na unificação do Império foi o uso do idioma aramaico.
O aramaico já era conhecido há muito tempo pelos judeus, desde o período do Império da Assíria. Tanto é que no retorno do cativeiro, os judeus quase nem falavam mais o hebraico. Para você ter uma ideia, o aramaico foi o idioma que Jesus e seus apóstolos falavam, e ele é muito parecido com o hebraico. E como foi o fim do Império Persa? Bom, os impérios humanos não são internos. O Império Medo-Persa durou aproximadamente uns 200 anos. Em seu lugar chegaria o Império Grego. Mas essa é uma outra história. Por hoje é só. Até mais.